sexto ano, vamos para mais uma videoaula hoje falando sobre os persas, né? Nossa aula de hoje é de história. E aí a gente vai compreender um pouquinho que os persas, eles se originaram lá da região que era chamada de Planalto do Irã. Isso estava localizado entre o Mar Cáspio e o Golfo Pérsico. Aí a gente vai entender que essa história aí, esse momento histórico, ele ocorreu por volta de 6.000 anos antes de Cristo. O território ele fazia fronteira com o Golfo Pérsico e também com a Mesopotâmia. Os persas eles eram descendentes de nômades, daquelas pessoas que não tinham locais fixos para se fixarem, para morar, né? Então eles se fixavam bem próximo aos rios, que era um dos locais que eles escolhiam justamente pela agricultura. E nós vamos entender também que os persas, eles viviam em tensão. Por quê? Porque eles eram atacados, minha gente. Eles eram atacados pelos povos como os assírios e os caldeus. Né? Eles dominavam a Pérsia naquela época. Os caldeus e os assírios eram responsáveis por dominar tudo que estivesse ali em volta da Pérsia. Essa dominação mudou com a chegada de um líder militar que era príncipe da Pérsia. Quem era ele, tia Márcia? Era Ciro, o Grande. Ele governou 25 anos. E daí os persas eles aprenderam as técnicas militares, né, que derrotou o medo e unificou esse território. Então, no governo de Ciro, ele dominou a Lídia e as cidades gregas da Ásia Menor. A partir daí nós vamos entender que houve também uma guerra violenta contra os babilônios, né? O Império Persa ele atingiu uma extensão territorial muito, mas muito grande. E daí veio-se quem? Dário. Dário ele foi o primeiro rei que controlou e organizou, né, a cobrança de impostos, que organizou a sociedade da Pérsia. E aí quando ele se organizou essa questão dos impostos, onde cada pessoa estava ali para fazer um determinado trabalho em relação às cobranças. Um cobrava um imposto, outro organizava as cidades, e daí esse momento ele foi unificando cada vez mais. A religião dos persas foi a Zoroastes, ou seja, era chamada de zoroastrismo. Por quê? Porque eles não queriam cultuar, né, o sol, a lua, os animais, e eles também não queriam colocar os animais em sacrifício, porque isso aí era uma técnica da religião politeísta. Então foi por isso que os persas eles não aceitavam a religião politeísta, eles aceitavam o zoroastrismo, que foi em homenagem a uma pessoa da Pérsia. E para vocês, meus amores, ficam atividade lá na plataforma.